Boa tarde, terceiro ano B, tudo bem? Hoje, dia 13 de agosto, nós vamos ter aula de matemática, tá? Nós vamos falar hoje sobre os números pares e ímpares, tá? Então, prestem bastante atenção na aula, assistam os vídeos, tá bom? Para poder compreender o conteúdo. Então, vamos lá, tá? É bem facinho. Primeiro, nós vamos saber o conceito de par, né? O que é par? O que a gente, quando a gente fala assim, um par, o que é isso? Tá? O par é o conjunto formado por dois elementos. Então, tem bastante coisas na nossa vida que a gente usa aos pares, que a gente compra aos pares, que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, aos pares, né? Ó, luva, né? Então, a gente não tem como comprar uma luva, a gente compra um par de luva, que são duas luvas, né? Chinelo, a gente também compra aos pares, né? Ó, par de chinelo, né? Um par de chinelo, que são dois elementos, né? Um par de meias, tá? Ó, duas meias. Por quê? Porque nós temos no nosso corpo duas mãos, nós temos um par de mãos, nós temos um par de pés, né? Nós temos um par de olhos, um par de orelhas, um par de braços, né? Um par de pernas. Então, par é todo elemento, todo conjunto formado por dois elementos. Então, toda vez que vocês veem um chinelo, né? Uma meia, uma luva, a mão, né? Como nós temos dois, nós podemos falar que nós temos um par, tá? E ímpar, né? Ímpar é o contrário de par, né? Par é formado por dois elementos. O ímpar, tá? Já é formado por, aqui eu coloquei três, mas o correto é dizer que é formado por um par mais um. Então, o ímpar é o contrário do par. O ímpar sempre vai sobrar elementos. Quando não der mais para formar par, né, e vai sobrar um elemento, se sobrou um fora, é porque é ímpar. Então, veja bem aqui, ó, nas figuras que eu coloquei. Eu tenho três menininhas, né, ó. Então, eu tenho número ímpar de menininhas. Por quê? Porque eu formei um par, né, ó, com duas, e sobrou uma, né? Então, isso é o ímpar. É quando sobra um. Então, eu fiz todos os pares necessários, mas sobrou um sozinho, né? É o ímpar, tá? Ímpar é uma unidade. Vamos pensar assim, sozinho, tá? Aqui eu tenho quadros, né? Olha só. Então, eu formei o par com os quadros e sobrou um. Então, isso é ímpar, né? Quando eu formo, né? Faço os conjuntos dos pares e sobra um elemento, tá? Bom, e os números, né? Então, nós temos os números bases, ou seja, né? Os números que formam todos os outros, do 0 ao 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como que eu sei que número é par, que número é ímpar? Bom, para a gente encontrar esses números, né, e separar eles nos grupos de pares e ímpares, primeiro a gente faz a contagem de 0 a 10, né, formando pares, tá? Para a gente ver qual é o par, qual é o ímpar. Olha só, nós vamos fazer isso junto. Então, aqui eu tenho o número 1. Eu não consigo formar um par com o número 1, porque o 1 é sozinho. Olha só, ele não tem ninguém, né? Então, ele é só um elemento. Então, o 1 é ímpar, né? Ó, porque não dá para formar par. Par é só dois elementos, né? O 2, automaticamente o 2 já é um par. Olha só, já é um par, né? 2 já é um par. Então, a gente sabe que o 2 é um par. E o 3, né? Ó, eu vou formar um par e vai sobrar um elemento de fora. Se sobrou um elemento que eu não consigo fazer um par com ele, é ímpar. Então, a gente sabe que o 3 é ímpar. E o 4? Olha lá, formei um par aqui
um par aqui e não sobrou nada. Se não sobrou nada, é par, né? Então, o 4 é par. E o 5? Formei um aqui, um par aqui, formei um par aqui e sobrou um de fora. Se sobrou um, é ímpar, né? Porque o par, ele tem, ó, o par, veja bem, o 2, ó, o 4, eles são exatos, são formados pares exatos, não sobra nada. Se sobrar, é ímpar, né? Então, o 5 é ímpar. E o 6? Vamos formar os pares do 6, ó. Um par, um par, um par. Não sobrou nada. Então, é par. E o 7? Olha só, vamos formar os pares do 7. Aqui, aqui, aqui. Sobrou um. Se sobrou um, é ímpar, né? Vamos para o 8. Então, fiz um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui. E não sobrou nada. Então, o 8 é par. Vamos para o 9. Formei um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui e sobrou um. Se sobrou um, é ímpar. E o 10? Um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui e um par aqui. E não sobrou nada, né? Formei par com todos. Então, é par. Então, aqui está, né? A gente definiu o que é par ou ímpar do 1 ao 10, tá? Até aqui vocês entenderam? Né? Aqui é a base para a gente saber o que é par ou ímpar, né? Então, vocês precisam entender que quando eu tenho um elemento sozinho, ó, quando fica um elemento sozinho fora dos pares, o número é ímpar. E quando eu consigo formar, né, parzinho com todos eles, olha aqui, ó, com todos, e não sobra nada fora, é par, tá bom? E aí a gente forma os grupos dos números pares e ímpares. Então, par, 2, 4, 6, 8 e 10. E o ímpar, 1, 3, 5, 7 e 9, tá? E agora, né, como que a gente vai saber dos outros? Por exemplo, 37, 52. É simples. Todos os números que forem terminados com 0, terminados com 2, terminados com 4, terminados com 6 e terminados com 8 são números pares. Então, 52, 74, 96, 888, 900 são números pares. Nós vamos analisar o último número. Se o último número for 0, 2, 4, 6 e 8, esses números são pares. E todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares, tá? Então, 11, 63, 95, 107, 999 são ímpares, tá? Então, todos terminados com o número 1, número 3, número 5, número 7, número 9 são ímpares, tá bem? Então, vamos prestar bem atenção. Vamos treinar aqui, ó. Eu tenho o número 15, né? Ó, eu não vou olhar esse, eu vou olhar o último, ó. O último é o 5. 5 é par ou é ímpar? Que a gente acabou de ver lá atrás. Pensa aí, fala aí. O que você acha para ver se você vai acertar? 15, ó, olhando o número 5, que é o último. É par ou é ímpar? É ímpar, porque 5 é ímpar. 56. Ó, o número 6 é o último número o algarismo 6, né? É o último deste número, ó, 56. Ele é par ou ele é ímpar? Fala aí, para ver se você vai acertar. Vamos ver. Ele é par, porque 6 é par. Agora,
180, né? Ó, o 0 é o último número, é o último algarismo deste número aqui, 180, né? Os números terminados em 0 são par ou são ímpar? Fala aí, para ver se você vai acertar. É par, muito bem. Agora, 947. Ó, eu tenho 7, o último algarismo aqui é o 7. Será que é par ou ímpar? O 7, que é o último, ele é par ou ele é ímpar? Ó, 947. Fala aí. É ímpar. Muito bem. Então, se você acertou tudo, você aprendeu. Parabéns. Se você errou, volta ao vídeo, assista a aula de novo para você compreender, tá bom? Então, até a próxima aula. Capricha nas atividades, tá bem? E qualquer dúvida, me chamem que eu explico de novo, tá bem? Mas o par ou ímpar é super fácil, né? Então, ó, já que você aprendeu os números que são pares e os números que são ímpar, você pode brincar aí, né, na sua casa de par ou ímpar, tá? Depois junto com essa aula, eu vou mandar um vídeo bem divertido que eu achei para vocês sobre algumas brincadeiras que a gente pode fazer, né? E uma delas é o par ou ímpar, tá bom? Assista aí. Beijinho, tchau, tchau.